noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Bora tomar um café? Pessoal, faz tempo aí que eu não gravo lives, né? Faz um tempinho aí que eu não gravo uma live falando sobre assuntos, sobre concepções, atualizações daquilo que está acontecendo, né? Ultimamente. E sobre teologia, né? Que é o que eu mais gosto de falar. E agora surgiu um tempinho, né, pessoal? No fim da noite, então quero contribuir com vocês aí. E eu gostaria de abordar um assunto bem interessante que fala sobre lei e graça. É um assunto bem picante porque isso envolve vários aspectos teológicos, institucionais, culturais, dogmáticos e mitológicos. E o assunto seria Lucas 16,16, seria se Jesus realmente aboliu a lei, se Jesus ele é o cumprimento da lei, se Jesus ele complementou a lei, porque é muito louco, pessoal, falar sobre isso e não ter uma resolução. Porque a maioria das pessoas que falam sobre isso acabam deixando o argumento em aberto. E isso gera mais dúvidas na cabeça de pessoas que procuram realmente uma solução para isso. Jesus ele aboliu a lei, Jesus ele é a lei, Jesus é o fim da lei, Jesus ele cumpriu a lei, então nós devemos cumprir a lei é para os judeus, a lei no cristianismo não vale nada. Bom, eu queria chamar vocês para um café teológico aqui nesse vídeo, para deixar algumas perguntas. Se alguém estiver capacitado para responder, e se alguém tiver conhecimento que responda a isso de uma maneira formal, teológica ou acadêmica, ou o que seja, eu aceito de bom grado, porque até eu me confundo às vezes em relação a isso. Eu já tenho um ponto de vista em relação a esse contexto, entendeu? Mas eu não quero falá-lo agora, eu quero contribuir e chamar vocês para pensar. Bom, vamos lá. Eu estou lançando aí, estou para publicar um pequeno estudo em relação à origem da lei, as origens da lei. Isso vai sair logo lá no canal, no Verbo da Vida, História e Teologia, lá no YouTube. E gostaria também de parabenizar a rapaziada do canal Arena Teológica, que tá bacana, viu? Tá trazendo vários argumentos, estudos bíblicos e um estudo de grego. Pessoal, depois vocês dão uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, vai estar lá o link do Arena Apologética. É bacana, eu recomendo. E em relação à lei, eu vou vir trazer esse mês uma pequena análise de estudo em relação à lei e graça. Jesus realmente aboliu a lei? Jesus ele é o fim da lei? Jesus é um complemento da lei? Então a grande questão, que eu vou deixar essas perguntas aqui. Silvano Aparecido, boa noite querido, tudo bem? O que acontece? Ele quer participar? Opa, bora! Aceitei. Boa noite querido. Então o que acontece, pessoal? Eu vou deixar algumas perguntas aqui para que vocês raciocinem comigo, entendeu? E para que nós cheguemos a um denominador comum. Quem sabe aparece aqui um erudito, um gramático, alguém que tire-nos de uma vez por todas essas dúvidas, né? Bom, na minha cabeça pensante, a primeira coisa que eu penso é a seguinte. O que é a lei? A lei é a Torá. A lei se chama Lei de Moisés. É Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Malaquias e por aí vai. Ok? Acho que não tem Malaquias. Mas são os cinco livros da Torá. Essa é a lei.
e os profetas, Isaías, Jeremias, etc, etc. Então existe a lei e os profetas, ok? Deu uma travada aí. Então existe a lei e os profetas. Então nós temos a Torá oral, temos a Torá escrita, temos o Talmud e temos os profetas, ok? O Talmud seria a Torá oral, né? Acho que é isso. Não sei muito, não conheço muito bem. Mas a lei de Moisés, que eles falam que é a lei moral e a lei civil e a lei cerimonial, que ela se divide em três: moral, civil e cerimonial. Essas leis elas não são manifestas no cristianismo, apesar de que Jesus ele era judeu. Ele veio da cultura judaica e ele cumpriu toda a lei. Quando ele fala que ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu a lei oral, civil, cerimonial e moral. Lei oral é a mesma coisa, tá? Então é cerimonial, civil e moral, ok? Lei de Moisés. Então, nós temos na plataforma do cristianismo uma concepção de que Jesus aboliu a lei. Ele é o fim da lei. Porque fala em Lucas 16:16 que as leis e os profetas foram até João. Ou as leis e os profetas profetizaram até João. Ou as leis e os profetas vigoraram até João. Entendeu? Pelo que eu entendo no original, pelo que eu entendo, essa palavra ela está bem traduzida na concepção seguinte: a lei e os profetas e João profetizaram. Essa foi a parte mais clara que eu cheguei em resolução acerca disso. Então, eu gostaria que os amados eruditos nos ajudassem a textualmente, historicamente e manuscritologicamente responder isso. Jesus ele é o fim da lei? Jesus aboliu a lei? Jesus é um complemento da lei? Ou Jesus ele sanciona algo? Porque para a maioria dos pastores cristãos e para a maioria da rapaziada do meio evangélico, fala que Jesus aboliu a lei. Então, se Jesus aboliu a lei não pode ser comprometida dentro de uma composição cristã. Aqui, ó. Aqui é minha cheirosa. Dá um beijão aí. Então, se Jesus aboliu a lei, então o dízimo ele não é lícito dentro das concepções cristãs. Porque se Jesus ele aboliu a lei, ele deu um fim na lei. Então o dízimo ele faz parte da lei. Entendeu? Que é Malaquias 3:10. Está lá na lei dos judeus. Então o dízimo ele faz parte. Então se Jesus aboliu a lei, logo o dízimo ele não é uma concepção válida para o cristianismo. Se Jesus é o fim da lei, ele é o final da lei, então tudo termina em Jesus. Então eu não preciso guardar o sábado, não preciso pagar o dízimo, não preciso das leis cerimoniais, nada da lei que era sustentada, corrigida e seguida pelo judaísmo. Já falei, cristianismo não tem nada a ver com judaísmo. Entendeu, pessoal? Cristianismo é nova aliança. Então essa é a segunda pergunta. Se Jesus ele aboliu a lei, e muitos pregam que ele aboliu, então o dízimo não é uma lei válida. Tanto que se Jesus ele fosse um complemento da lei, nós não seríamos cristãos, seríamos judaizantes. Entendeu? Jesus ele não ele não manifestaria a graça do cristianismo, mas ele iria continuar com o judaísmo. E aí sim, se nós fôssemos judeus ortodoxos, nós guardaríamos o sábado, nós faríamos a festa do Bar Kirbá, fazíamos a festa... tantas festas cerimoniais, pagaríamos o dízimo, levíticos e tal, essas coisas, Malaquias 3:10. Então são coisas para os judeus. Só que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. E quando fala que Jesus é o fim da lei, piora. Então a primeira pergunta é, se Jesus aboliu a lei, se você prega
e sustenta que Jesus aboliu a lei, então como que eu vou defender o dízimo como uma doutrina? Porque o dízimo faz parte da lei. O sábado faz parte da lei. Então como que eu vou guardar o sábado e pagar o dízimo e fazer tantas coisas que estão na lei civil e moral de Moisés, sendo que Jesus aboliu a lei? Não seria incorreto isso? Se Jesus é o fim da lei, o final, então ele deixa de sancionar essas leis dentro do cristianismo. Aí que você não tem que pagar dízimo, guardar sábado, fazer Bar Barrabá, se circuncidar, fazer absolutamente nada disso. E se, cara, é tão louco o negócio que às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas falam, ó o fanático, ó o antissemita, ó o anticristão, ó isso aqui. Não, eu quero um erudito que responda isso a nível. Porque a gente está batendo muito nessa tecla, pessoal, e o pessoal não responde. A galera do cristianismo, da teologia, não responde essas questões. Por quê? Porque isso vai ferir a dogmática brasileira, a plataforma teológica brasileira que sustenta. Isso vai ferir as concepções teológicas brasileiras que sustentam esse dogma, essa doutrina de se pagar o dízimo como lei, entendeu? De se guardar o sábado, essas coisas, etc, etc e tal, sendo que Jesus aboliu a lei. Então as mesmas pessoas que falam que o dízimo, ele é uma lei que não pode roubar a Deus e tal, essas coisas, também afirma que Jesus aboliu a lei. Ué, como que Jesus vai abolir a lei, mas vai puxar o dízimo, vai puxar o sábado, entendeu? E vai viver em cima da graça, da caridade, do amor. Porque a primeira ênfase da plataforma cristã em cima da pessoa de Cristo é o amor, entendeu? Não é a caridade em si, é a intenção, é o amor, né? Então, eu gostaria que pessoas gabaritadas para isso, gramáticos, por exemplo, críticos, por exemplo, entendeu? Exegetas, entendeu? Tenho muitos amigos exegetas. Em cima desta plataforma e tantos outros links, o que Malaquias 3.10 tem a ver com o Novo Testamento e com o cristianismo? Essa é a primeira pergunta. O que Malaquias 3.10 tem a ver com o Novo Testamento e o cristianismo? E a segunda pergunta, se Jesus aboliu a lei, por que o dízimo continua na doutrina cristã? E por que o sábado continua em algumas doutrinas, tipo o adventismo do sétimo dia? Se Jesus aboliu a lei. Se Jesus ele é se Jesus é o cumprimento da lei, por que a gente tem que fazer certas coisas? Entendeu? Entre tantas doutrinas. Então a questão é, Ro Namoskai, Roi Profetai, Menkri e Yohanan. As leis e os profetas, ou a lei e os profetas, e João profetizaram. Até então é mencionado o reino de Deus. E muitos tentam entrar por ele à força. Ou seja, essa é a tradução mais fidedigna que eu encontrei em uma peshita aramaica. A lei e os profetas e João profetizaram. Desde então, o reino de Deus é anunciado, entrar por ele à força. Só que embaixo, no contexto, olha que coisa interessante. No contexto desse verso, tem uma palavra onde o próprio Jesus ele fala assim: mas em verdade eu vos digo que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um único iud, ou lamet, ou ponto, ou vírgula, de toda a lei. Então Jesus está falando de uma lei. Seria essa lei de Moisés, a lei moral? Seria essa lei cerimonial? Seria essa lei moral, cerimonial, civil? Que lei é essa que Jesus está falando? Porque Jesus está falando, é mais fácil passar é acabar, ser destruído, desaparecer. É mais fácil desaparecer o céu e a terra do que cair um único tio ou vírgula ou ponto de toda a lei. Então, se em cima está tratando de lei e embaixo tem que estar tratando da mesma lei. Então, que lei é essa que está em Lucas 16:16? É a Torá? Porque se for a Torá, entra essas três concepções, moral, cerimonial e civil. Qual dessas três eu tenho que considerar embaixo no contexto? Moral, cerimonial ou civil? Então vamos considerar o mandamento, o decálogo, né? Moisés sobe no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos,
E desde então surgem emendas das 613 leis civis e morais mosaicas, né? Então, entre os 10 mandamentos, nós temos mais 613 leis, ok? Então, quais dessas eu devo considerar dentro do cristianismo? Porque se Jesus aboliu a lei, eu não devo considerar nenhuma dessas. Se Jesus ele é o fim da lei, eu não devo considerar nenhuma dessas. Se Jesus é um complemento da lei, então eu devo considerar todas essas e mais o complemento que Jesus trouxe, que é o amor. Então eu quero deixar para vocês uma resposta. Deu uma travada. Eu quero deixar para vocês, principalmente para os meus queridos gramáticos, uma pergunta. Que lei é essa? Né? Que Jesus disse que não passaria e não cairia nenhuma vírgula. Ó, se ele é o fim da lei, se ele aboliu a lei e se ele é o cumprimento da lei, então embaixo o contexto está discordando do texto, entendeu? Então, se embaixo ele fala não cairá um único tio ou vírgula de toda a lei, então ele não pode ter abolido a lei e não pode ser o cumprimento da mesma. Então, automaticamente, eu falo que Jesus ele cumpriu a lei. Automaticamente, eu falo que ele trouxe uma regra de nova aliança, que é o amor. Mas ele afirma, aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração comete adultério. Jesus está falando da lei. Então, ele não pode ter abolido a lei se embaixo ele está falando que o homem comete adultério. Ele está trazendo a lei de volta. Então, como que ele aboliu a lei? Então, nós teríamos que ter um versículo falando: aquele que olhar para uma mulher em seu coração e desejá-la comete adultério, mas aquele que estiver em mim, em verdade, em espírito, não sofrerá dano algum. Pode cobiçar à vontade, que esse mal, quando você me aceitar, quando você me seguir, tudo isso vai ser apagado. Então, isso seria abolir a lei. Só que Jesus ele resgata o agrilhão da lei. Então, automaticamente, eu acredito que isso daí era o espinho na carne de Paulo. Então, a grande concepção é essa. Você, meu querido gramático, responda para nós e nos ajude a interpretar essa incógnita, né? E atravessar esse paradigma. Jesus é o final da lei, Jesus aboliu a lei, Jesus é o fim da lei, Jesus é o cumprimento da lei. Que lei é essa? Boa noite a todos. Graças e paz.